Olá, voltei aqui para a gente continuar, né, falando. Hoje a gente vai falar também sobre vias de administração de medicamentos e alguma coisa aí de farmacologia. Lembrando que eu vou gravar aí em torno de uns 20 minutos, 25 no máximo, até porque senão fica muito grande a nossa aula, né, e o meu objetivo não é esse. Bem, primeira coisa, né? Vamos falar um pouquinho sobre formas de medicamentos. Então, existe aí no mercado, né, vários tipos de medicamentos. É a forma, né, que a gente precisa entender e a via de administração. Então, a gente tem aqui que a composição de um medicamento ela é planejada para aumentar sua absorção e seu metabolismo. Então, nós primeiro precisamos entender a forma dos medicamentos e depois a gente vai ver as vias de administração. Como esse medicamento ele é administrado no organismo do indivíduo. Bem, a gente tem aqui algumas formas, tipo a forma sólida. Então, medicamentos na forma sólida. Nós vamos ter comprimidos, cápsulas, drágeas, o pó, né, os pós em geral, granulados. Então, geralmente são para pacientes estáveis, né, pacientes que estejam estáveis, que consiga se tomar, ingerir aquele medicamento, né? Então, a gente tem aí as formas sólidas do medicamento. Nós temos também as formas semissólidas, que são as pomadas, os cremes, o gel, pastas, né? Então, são utilizados normalmente em medicamento tópico. O que é o medicamento tópico? É aquele medicamento que você vai usar de preferência na pele, em cima da pele, e a pele vai absorver aquele princípio ativo do medicamento. E as formas líquidas, que são as soluções, as gotas, os xaropes, as suspensões, elixires, todos eles vão facilitar a administração, mascaram sabores, né? E são mais indicados para crianças. Então, aonde a gente consegue encontrar xaropes que teriam um gosto ruim com sabor de laranja, né? Sabor de morango. Então, consegue, né, se fazer aquela, vamos dizer assim, mascarar aquele gosto, né? Fazendo com que a criança tenha uma melhor aceitação. Alguns adultos também. Bem, então forma a gente já viu. Vamos falar rapidamente sobre as vias de administração. Então nós temos aí primeiro a via oral, né, que é bem conhecida nossa, né? A via de escolha pelos pacientes. Quem não prefere o comprimido do que uma injeção, né? Alguns até preferem, mas a grande maioria prefere o comprimido. O início de ação dele é lento, ok? O efeito pode ser mais prolongado. E nem todos os medicamentos eles podem ser macerados. Lembra que a gente falou da sondinha? Até aqui ainda. A sondinha nasointeral, que a gente precisa macerar aquele comprimido, amassar para poder diluir e injetar pela sonda. Então, mas nem todos, ok? Nem todos o médico normalmente ele não pode prescrever medicamentos que não podem ser macerados. Aqui nós temos várias formas terapêuticas, né? Uma cápsula, ó, aqui uma drágea e aqui um comprimido. Vamos identificar aqui qual a diferença de um comprimido para uma drágea. A drágea, ela é lisa, igual a gente está vendo aqui. Essa, ó. Agora, o comprimido, ele tem divisão. Aqui a gente está vendo uma divisão. Aqui, ó, a gente vê divisão. Dá para eu fracionar aquela dose. Então, esses com divisão, a gente chama de drágea. Cápsula, né? Bem conhecida, aquela que vem com um monte de pozinho dentro, né? Que algumas pessoas, erradamente, o que fazem? Abrem essa cápsula, tira aquele pó, joga na água e bebe. Não pode. Primeiro, né? Aquela cápsula, ela ajuda a proteger a mucosa gástrica, né? Daquele princípio ativo. Então, não pode fazer isso. A gente tem que engolir o medicamento, ingerir aquele medicamento com a cápsula. A cápsula, ela tem uma
uma função de proteção da mucosa gástrica, ok? Bem, a via sublingual, né, normalmente utilizada com medicamentos com efeito rápido, né? A gente tem alguns medicamentos, o captopril, normalmente ele é colocado embaixo da língua, que é para poder, é um antihipertensivo, para poder abaixar rápido a pressão. Então, se coloca um comprimidinho embaixo da língua. A gente tem outros, tem um analgésico aí muito bom, que a gente às vezes usa, Delsil, que também é sublingual. Então, pequenininho, a gente coloca embaixo da língua, a ação dele, né, ele começa a ter uma ação até mais rápida do que a oral. Então, são rapidamente absorvidos. Não deve ser deglutido, não deve se ingerir água, né, depois, até aquele medicamento ser absorvido. Via inalatória. Via inalatória, normalmente são as nebulizações, né? São aqueles medicamentos que se injeta direto na via aérea, tem uma rápida absorção também. A instilação nasal, vocês também conhecem, não? São as gotinhas que a gente coloca aí no nariz. Via vaginal também, né? Os óvulos, em casos de infecção, que normalmente se prescreve, o médico prescreve, né, óvulo, prescreve medicamentos com aplicadores, né? Então, a via vaginal também é uma via de administração de medicamentos. Né? E aqui vocês vão ler depois com calma, lá no material do PDF, não, utilizar um absorvente externo, manter a higiene perineal, e por aí vai, né? Pode ser por supositório, por comprimido, óvulo, lavagem, irrigação, creme ou gel. Isso aí vai depender da prescrição médica para aquele paciente. Via retal, que são os supositórios, né? Que a gente conhece. Normalmente são medicamentos, né, os supositórios, que vão ajudar o amolecimento das fezes, né? A posição é aquela decúbito lateral, com a perna flexionada, é a posição que nós chamamos de posição de Siemens. Via nasal também, né, a gente conhece vários medicamentos que são injetados pela via nasal. Então, a via nasal também é uma via de administração de medicamentos. A via ocular, da mesma forma. Auricular, né, aqueles medicamentos, principalmente para otalgia, né, que é dor de ouvido. Então, normalmente o médico vai prescrever alguns medicamentos que é de instilação direto, né, no pavilhão auricular. A via tópica ou cutânea, né, que são aqueles cremes em gel, pomada, né, que é utilizado sobre a pele. E as vias parenterais. Essas vias parenterais basicamente todas essas aqui, ó. A intravenosa ou endovenosa, tá? É V ou IV, mesma coisa. Intramuscular, subcutâneo e intradérmico. Então, vias parenterais a gente vai ter intravenoso, intramuscular, intradérmico, né? E o subcutâneo, ok? Essas são vias parenterais. Tudo que é injetado no paciente a gente chama de parenteral. Essas medicações parenterais, né, normalmente elas vêm em ampolas ou frascos. Então, aqui a gente está vendo uma ampola, um frasco ampola, ok? Aqui dentro, às vezes, vem pó, a medicação em pó que a gente precisa diluir, né? Com diluente, ó. Diluente. Então, a medicação no frasquinho a gente chama de frasco ampola. Bem, seringa, né? Então, a gente observando aqui a seringa, a gente vai ter o bico da seringa, o corpo, o êmbolo, o bico, o corpo e o êmbolo, ok? 3 partes que nós vamos ter aí, no caso, a divisão da seringa. Bem, um outro detalhe aqui, né, que a gente precisa ver
tamanhos das seringas. Então, a gente tem aqui uma seringa de 1 ml, que é a que a gente usa aí para insulina, né? Para medicamentos com menos de 1 ml, a gente utiliza ela porque é mais fácil para a gente manusear, para a gente preparar. E aí nós temos as seringas de 3 ml, seringa de 5, de 10, de 20 e uma aqui de 60, né? Ou de 50, nesse caso aí é de 50. Lembra que eu falei? É essa seringa grandona aqui que a gente vai utilizar para lavar a sondinha nasointeral, ok? Para ela ser maior, fica mais fácil. Então, a mesma imagem para a gente olhar aí as seringas direitinho. Então, 5, 3, 1, 3, 5, 10, 20. São basicamente essas seringas que a gente utiliza. Deixa eu ver o que mais. Então, isso daí vai depender qual seringa que eu vou usar. Vai depender da medicação, da prescrição. Então, se o médico, faz isso aí para mim 0,8 de insulina. Como é que eu vou fazer 0,8? 0,8 é menos de 1 ml. Então, na seringa pequena, na menorzinha de 1 ml, a gente já consegue jogar um 0,8 ali sem problemas, tá bom? Medicação intradérmica a gente usa de 1, subcutânea de 1 ou de 3 ml, tanto faz. De 3 e M normal, né? Nós usamos a seringa de 3 ou de 5 e EV de 10 ou de 20, vai depender aí da medicação que a gente vai administrar, ok? No caso da agulha, né? A agulha ela é composta de bisel, bisel, que é aquele corte na ponta da agulha, bisel. A haste e, por último, o canhão, certo? Então, a agulha, ela tem um canhão, ela tem a haste e na ponta dela ela tem o bisel. Nesta outra imagem, a gente vê os calibres, né, da agulha. Essa daqui, a 40 por 12, normalmente a gente não usa ela para intramuscular. A 40 por 12 ela é usada aí apenas para diluição de medicamentos, ok? Para intramuscular a gente usa a verdinha ou a azul, a preta, desculpa, a azul ou verde, né? Para mim, acho que é azul. A azul e a preta. A azul é um calibre um pouquinho maior, que é 8, e essa daqui é 7, tá? Então, é um detalhe, medicações oleosas, a gente precisa usar um calibre maior, porque senão você não consegue manusear. Então, uma injeção, por exemplo, né, algum hormônio, né, um anticoncepcional, o que for, a gente pode usar essa medicação com agulha 25 por 8 ou 30 por 8, certo? Bem, a outra via agora que a gente vai falar é a via intradérmica, né? A via intradérmica ela é usada basicamente para testes antialérgicos, porque ela é feita sob a pele. Então, logo abaixo da pele, bem superficial, é feito ali o teste, né, com a medicação para ver se o paciente é alérgico ou não. Então, aqui é a intradérmica que a gente está vendo, né? Também, intradérmica, é bem superficial. Ok? Vamos lá. A subcutânea. A vacina, a medicação administrada pela via subcutânea, né, a mais comum que a gente tem é a insulina, né, que ela é feita pela via subcutânea. O volume indicado aqui para essa via vai de 0,1 até 2 ml. A subcutânea, ela tem que ser feita num local onde tenha gordurinha, né, aquele tecidozinho adiposo. Então, a gente pode fazer nessa parte de trás do braço, ó. Nessa parte de trás a gente pode fazer uma subcutânea. No abdômen, né, na região da barriga, também pode ser feita. Então, aonde tem tecido adiposo, onde tem gordurinha, né, a gente pode fazer a medicação.
aí a seringa de insulina, mais a agulha, né, que é usada para subcutânea, 13 por 4,5, bem pequenininha. Nessa imagem aqui, a gente vê os locais onde a gente pode aplicar, ó, essas regiões aqui do lado da coxa, no abdômen, ó. Aí uma pessoa se auto-aplicando, né, uma medicação. A via intramuscular, né, que é a mais comum, nessa via intramuscular, o efeito também é rápido, né, não tão rápido quanto o venoso, né, mas ela é absorvida. Vamos lá, que mais? Então, intramuscular. Primeira coisa, a gente tem que saber qual é o tamanho da agulha que eu vou precisar, né? É uma injeção intramuscular? É a vacina do sarampo, então é subcutânea, né? Aquela outra agulha que a gente viu. Aqui eu mostrando o músculo glúteo, né? Como é dada a vacina. Vamos ver essa imagem aqui. Então aqui, ó, a gente vem, faz uma cruz aqui, ó. Eu costumo fazer até aqui, acima da prega, ó. Então, ó, uma linha aqui, ó. E aí a gente vai fazer uma cruz. Então, ó, faz uma cruz no abdômen, divide no abdômen, uma cruz aqui na região glútea e vai dividir essa região em 4 quadrantes. Quadrante superior externo, quadrante superior interno, quadrante inferior interno, quadrante superior, quadrante inferior, né, externo. Então, ó, superior, externo, interno e inferior, externo e interno. A medicação intramuscular na região glútea, ela é feita no quadrante superior externo. Então, quando a gente for aplicar uma intramuscular, a gente vai fazer o sinal da cruz, né? Vamos fazer o sinal da cruz e vamos aplicar a injeção no quadrante superior externo. Não se preocupe, a gente vai ver isso lá na prática, então vai ficar mais tranquilo. Vocês vão gostar. A região intramuscular, né? Mostrando aí também na região dorso glútea, que é bem lá em cima. Vamos lá. Essa técnica aqui, né, é uma técnica em Z. Que técnica é essa? Normalmente, a medicação que se aplica com essa técnica em Z é a Noripurum, né, aquela base de ferro, ó. Ideal é a base de ferro. Normalmente, essa medicação Noripurum, é porque eu não tenho nenhuma agulha dessa para mostrar para vocês, é uma agulha 50/7. Se aquela que a gente aplica, né, na região intramuscular é 25/7, é o dobro daquela. Então, a gente tem uma 25/7, a outra ela fica 50/7, mais ou menos, ela é o dobro daquela. Então, é uma medicação que precisa ser feita por uma pessoa que saiba fazer, não é uma intramuscular comum, porque senão o ferro ele se acumula no tecido e acaba necrosando aquele tecido, ok? A técnica em Z. Bem, na medicação endovenosa, né, a via endovenosa é uma via mais rápida de todas, né? A medicação ela já é jogada diretamente na circulação sanguínea. Então, nós vamos ter aí, como eu falo aqui, ó, a administração pode variar desde uma dose única até uma infusão contínua. Então, uma dose única, né? Então, o médico, vamos colocar um exemplo, o médico prescreveu uma ampola de dipirona EV. Então, fiz diluir tudo para 20 e vou lá fazer. E aí, eu faço de uma vez só, terminei, pronto. Quando a gente fala uma medicação em bolos, é porque ela é feita de uma vez só na seringa. Ou, né, uma medicação que é colocada no soro e deixa lá pingando aí quanto tempo for necessário até diminuir a dor do paciente. Aplicação, né, de acesso, né, isso daí também a gente vai ver na aula.
Os tipos, né, de scalp. Scalp é um insumo, né, que é utilizado para punção venosa, normalmente punção venosa rápida, né? Puncionei, fiz a medicação e tirei. Então, eu não preciso nem usar um gelco, né? Eu vou direto no scalp. Aqui a gente tem os calibres dele. O 19 é o mais grosso, aí vem o 21, que normalmente se usa. O 23 é mais fino, o 25 mais fino, o 27 aí também bem mais fino. E os gelcos, né? O gelco, a gente então tem, ó, várias cores, né? A gente acaba decorando o número pelas cores, né? O rosa, que é o 20, né? E por aí vai. O 18, ó, o 20, os mais usados. É o 22, que é o azulzinho, que é o que eu vou pedir para vocês, o 24 para vocês, porque é fininho, é só para poder funcionar. Então, observe que temos vários calibres, ó. Quanto menor o calibre, quanto menor o número, melhor o calibre. Via endovenosa ainda, vamos lá, a gente tem formas de infusão. A gente já viu uma que é em bolos, que eu falei, né? Aquela que a gente injeta direto. A infusão contínua, intermitente ou em bolos. Né? Contínua é quando ele fica lá, grande volume, 2.000 ml de soro em 24 horas. Então, o soro fica lá pingando, então a gente chama de infusão contínua. Intermitente, pequenos volumes, né, intervalos regulares, né, um acesso salinizado, que depois a gente vai ver, é quando a gente lava o gel apenas com soro fisiológico até a próxima medicação. Ou em bolos, né, que eu também já coloquei para vocês. Vamos lá. Aqui a gente tem alguns tipos, é o Ringer, cloreto de sódio, né, que é o soro fisiológico, soro glicosado, e aqui embaixo tem um equipo de soro, né? Tudo isso a gente vai ver com calma na nossa prática, ok? Estamos terminando a seringa, ampola. Algumas complicações, eu vou falar em 2 minutos. Algumas complicações de acesso. Então, o paciente está com acesso puncionado e aí acaba extravasando o conteúdo. Existem medicações que causam lesões. Quimioterapias, por exemplo, são medicações que a gente chama de vesicantes. Quer dizer, são medicações que causam lesões na pele. Então, a gente tem que ter uma cautela muito grande quanto a isso. Olha, só alguns exemplos. Quando a gente fala assim, perdeu a veia, né? Parou de pingar, perdeu a veia. Na realidade, a medicação saiu da veia, ela foi extravasada aí pelo tecido. Então, a gente tem que ter um cuidado. Olha, uma com necrose, né? Olha aqui. Esse daqui a gente costuma ver, ó, quando tira o acesso, aqui ó, já é uma flebite, vocês veem que toda a extensão da veia está infeccionada. Olha, também uma infiltração, né? A gente observa ali que o braço, né, o antebraço e a mão do paciente estão bem edemaciados, bem infiltrados. Bem, eu vou parar por aqui. Então, crianças, espero que tenha dado assim uma luz para vocês, né? A gente vai ver, por causa do nosso tempo, nós vamos entrar direto, quando a gente voltar na prática, a gente vai direto para a medicação. Então, é importante, né, a gente tá lendo alguma coisa, tá pesquisando. A gente vai ter que entrar numa nova matéria, né, para poder a gente aproveitar o tempo, né, ir aproveitando o tempo. Mas existem cálculo ainda de medicação, não sei se o Fabrício vai falar com vocês depois, mas é uma matéria que também a gente precisa aprender, o cálculo de soro, cálculo, né, que é o gotejamento, cálculo de medicação. Então, assim, quando a gente voltar, a gente vai pegar só em medicação. Então, a gente vai aproveitando o tempo dessa forma, tá bom? Então, gente, chega, né, por hoje. Fiquem com Deus. Um grande abraço.